Madsen, obrigado pela presença. Muito bom ter você para explicar um pouco mais desse fato relevante. A gente estava até falando, né? Mas olhar para o todo, né? Não só para a operação de agora, né? Exatamente, Arthur. Bom, prazer estar aqui de volta. Vida anda intensa, né? Várias transações. E no HGRE a gente vai falar da venda do Dom Pedro, né? Que é um ativo logístico industrial lá em Atibaia. Mas acho que o mais importante é também dar um escopo macro de como a gente conseguiu fazer essa venda agora. Negócio que a gente começou a trabalhar, de certa forma, 6 anos atrás. 6 anos. Porque tudo começa, né? Ou seja, esse ativo é o único ativo não de escritórios dentro do fundo, que a gente classifica como outros. A gente já falou que venderia esses ativos, falou que venderia as lajes individuais, então, semana passada a gente soltou o fato relevante do Rio Sul. Está muito ligado a uma visão estratégica de posicionamento do prédio, do fundo, aliás, em prédios com liquidez para o locatário. A gente não tem aquela visão que a gente só precisa ter AAA no portfólio. O importante é ter ativos com liquidez para o locatário e que sejam de escritórios. A gente já tinha essa cabeça de vender, e 6 anos por quê? Porque lá em 2017, esse ativo, quando foi comprado, tinha um locatário que era um fornecedor da Petrobras e que foi para uma RJ. E daí a gente começou a trabalhar como a gente ocuparia ele. Não é trivial, porque em Atibaia, Jarinu, existe um principal player, que é o BBP, que tem lá os ativos do XPIN, que a gente já teve aqui no HGLG, que é um grande polo gravitacional. Ele tem muitos metros quadrados construídos e tem um potencial de desenvolvimento de 800 mil metros a desenvolver. Então, toda vez que chega alguém querendo ocupar na região, não é fácil você concorrer com ele. E aí, lá atrás, a gente viu que tinha um apelo industrial, fez uma aposta que foi muito acertada, trouxe um locatário que chama Lar Plásticos, que sim, tem toda uma história maravilhosa de processar plástico e vender artefatos de plástico primordialmente com matéria reciclável. Então, essas garrafas PET, tal, eles transformam naqueles lixões de municípios, né, aqueles que tem aí nas ruas de reciclagem. Quando a gente alugou para eles lá em 2017, a locação e a empresa ia bem, mas não era do tamanho que é. Eles cresceram de uma forma exponencial, quase como uma sociedade, porque o nosso ativo permitiu o crescimento deles e vice-versa. E aí você vê que assim, a gente foi a mercado algumas vezes tentando vender o prédio. Obviamente, na pandemia, essa liquidez secou. Como olhar o metro quadrado, o preço também não é trivial, né? Quando você olha o fato relevante, R$ 1.000 e poucos o metro quadrado, parece que é muito baixo, mas se você olha só o galpão industrial, que é o que de fato tem valor, nós estamos falando de acima de R$ 2.000 o metro quadrado. E eu digo que ela começou a ser trabalhada em 6 anos, porque a gente arrumou um comprador e o locatário exerceu a preferência, ou seja, ele ficou tão bem e o ativo ficou tão importante estrategicamente que ele exerceu a preferência e a gente concluiu a transação e tem um cronograma de pagamentos, né? Obviamente, não é fácil vender uma operação e um imóvel que tem prejuízo, tanto contábil, né, o último laudo, como em regime de caixa, mas a gente já fez isso outras vezes, não se arrependeu. A longo prazo, tem se provado uma decisão correta de dar o direcionamento e sair de ativos que realmente não têm valor estratégico para o futuro do fundo, no preço que seja mais correto possível, né? Obviamente você não vai vender, como a gente diz, na bacia das almas, né, a qualquer preço. Mas se você tem um plano de vender e o ativo está dentro desse plano, você vai achar o preço de mercado que seja mais correto e vai tentar adequar ele para não prejudicar os rendimentos, para não prejudicar os resultados. Então a gente tomou esse cuidado, por exemplo, de fazer a venda no momento que a gente tem um lucro substancial do Rio Sul. Então, o líquido dos dois ainda é um lucro, né, um lucro grande. Fizemos no tempo porque não tinha um comprador para pagar à vista, ou se pago à vista seria num preço que, na nossa visão, muito baixo. Então, assim, é uma história longa, assim, com um final feliz, a gente está bem feliz com o resultado, tá? Ele também ajuda a não distorcer os indicadores do fundo, porque a hora que você coloca, por exemplo, aluguel médio
você está comparando um escritório que tem lá a Faria Lima com a Suzano, que é a quase R$ 140 o metro quadrado, com um galpão que aluga a 13, 14. É a hora que você olha o aluguel médio, isso fica desproporcional, porque a gente tem, comparando nesse caso, quase 5 mil metros de laje, mas tem 16, 17 mil de galpão. Então, isso ajuda também a ter uma visão mais limpa, vamos dizer assim. E a gente está assim, você conhece bem a história, fazendo esse plano já há algum tempo. Isso veio com a venda do Verbo Divino, Lajes do Itamambuca, fizemos a venda do Rio Sul agora, tem indo para frente, a gente vai vender o Brasil Interparte, já está numa conversa bem avançada, concluiu o retrofit do Martiniano, alugamos 2 lajes e estamos aqui em vias de alugar mais 9 lajes. Então, a nossa visão talvez possa parecer otimista, mas a gente acaba, na nossa visão, 23 com uma visão muito boa do fundo, e que deveria facilitar o investidor em analisar o fundo e tomar uma decisão mais simples. Obviamente, além disso, ainda tem a venda do Alegria, né, que era o antigo LIP Contax, que a gente está aqui bem avançado para um desenvolvimento residencial. Então, conforme a gente vai fazendo essas coisas, o portfólio vai ficando mais fácil de entender. E assim, a gente não pode esquecer, né, Arthur? É o fundo de 15 anos de idade, então é natural que existam essas coisas. O mercado em 15 anos muda, né? Só vê o mercado de fundo imobiliário quanto mudou em 15 anos. E é isso, assim, a gente não tem, a gente nunca se arrependeu de seguir essa visão estratégica. Por exemplo, o Park Tower, que a gente vendeu com prejuízo, né? Ali no Cidade Jardim, tinha comprado a 15, 16, vendeu a 12 o metro quadrado. Fizemos com cuidado também, não prejudicou a renda. E ao longo do tempo o pessoal vai vendo que tem uma linha, né? Não é não são decisões aleatórias, são decisões que efetivamente visam equilibrar resultado, renda, mas com um olhar estratégico para evitar erros de portfólio que já existiram e que a gente entende que podem existir. O importante é corrigir.